Olha, existe um erro que eu vejo todos os investidores cometerem mês após mês, na hora em que eles vão fazer os seus aportes. É um deslize comum, mas que, se repetido, ele pode comprometer bastante os teus resultados do longo prazo, pode fazer com que o teu patrimônio fique muito menor do que ele deveria ficar, pode te impedir de conquistar a liberdade financeira. E olha, se você investe regularmente há mais tempo, é bem provável que você já tenha caído nessa armadilha aqui. Existem 3 sinais por trás dela que o Kevin, planejador, líder de um time com grandes carteiras aqui no clube, vai te explicar nesse vídeo, mostrando esses sinais e revelando que erro é esse, também mais importante do que isso, como evitar esse erro e conquistar a liberdade financeira lá na frente. Presta atenção, deixa o dedo no like e bora pro conteúdo. Bom, vamos direto ao assunto então, e para começar aqui eu quero te contar uma história de um casal. Lá em 2007, esse casal ele era um casal de classe média, tinha carreira bem estabelecida, uma vida financeira organizada, teve o primeiro contato com o mercado de ações. Até aí, nenhum dos dois nunca tinha pensado em investir em bolsa, mas motivados pelo otimismo generalizado da época, eles decidiram começar. Abriram uma conta e pela primeira vez acabaram se tornando investidores da bolsa. Bom, na época parecia uma baita oportunidade, né? Porque os jornais já falavam sobre recordes na bolsa, a economia estava em expansão, tudo indicava que era o momento certo para entrar. E nesse período, entre 2006 e 2007, só a bolsa subiu mais de 120%. E aí eles olharam para esse gráfico e pensaram, pô, é aqui que eu tenho que colocar o dinheiro, né? Só que o problema foi que eles não perceberam, estavam repetindo um comportamento que é bastante comum entre investidores iniciantes, que é entrar no mercado no momento de euforia, quando tudo parece muito bom, quando todo mundo acha que a bolsa só vai continuar subindo. E aí, sem ter nenhuma estratégia, eles ficaram completamente suscetíveis a cair nessa armadilha, assim como outras pessoas também acabaram fazendo na mesma época. Mas interessante é que eram 2 pessoas inteligentes, bem informadas e com uma trajetória profissional bastante sólida. Mas, mesmo assim, eles acabaram caindo nesse erro. E aqui eu quero te falar hoje sobre os 3 sinais que apontam para esse erro, te explicar o porquê que ele acontece, e depois te mostrar o que nós fazemos aqui no Clube do Valor para encontrar a solução para isso. O primeiro sinal ele vem de um estudo feito pela Fidelity, que é uma corretora norte-americana, e o objetivo dos pesquisadores era entender quais investidores da Fidelity tiveram a melhor performance e viram as carteiras renderem mais em termos percentuais. E aí, a partir disso, buscar entender se tem um padrão entre esses investidores. Ou seja, o que eles estavam fazendo? Eles usavam análise técnica, análise fundamentalista, compravam ações, preferiam renda fixa, e o resultado desse estudo com certeza foi bastante inesperado para esses organizadores. E o interessante do estudo é que o resultado foi que os 2 grupos que apresentaram os melhores resultados no período foram investidores que já tinham falecido, que provavelmente por problemas do inventário entre os herdeiros a carteira ficou parada e não teve nenhuma movimentação, e investidores que simplesmente esqueceram que tinham dinheiro parado na conta. Aqueles caras que deixavam o dinheiro parado na conta, nem lembravam mais que existia aquela conta e deixavam o investimento sem ficar mexendo. E por mais que não pareça, esse estudo é de verdade sim. Ele ficou conhecido como The Best Investors are Dead Investors, ou em português, os melhores investidores são os investidores mortos. Bom, e você pode estar se perguntando agora, beleza, mas por que isso acontece? Bom, vou te dar a minha opinião sobre isso. Quando os investidores estavam ativos, estavam mexendo na conta, estavam acompanhando o mercado, fazendo movimentações, eles acabam cometendo um erro que é bastante comum. Eles compravam ativos que estavam numa alta, motivados pelo entusiasmo do momento, e quando esses ativos começavam a cair, influenciado também pelo medo da queda, eles acabavam vendendo. Ou seja, eles faziam exatamente o contrário do que deveria ser feito. E aí eu já te ligo um sinal de alerta. Se tu é essa pessoa que fica o tempo todo abrindo home broker, querendo mexer na carteira, ansioso pelos resultados, pode ser sim que você esteja cometendo um erro muito ruim, e se você comete esse erro na hora de aportar, muito provavelmente você também esteja cometendo o outro erro que eu vou falar em seguida. E aqui eu trago de experiência própria, né? De análise de carteira que nós fazemos aqui no Clube do Valor. Geralmente as pessoas que chegam para nós na análise de carteira, que falam que acompanham muito o mercado, que estão sempre olhando a bolsa, que estão sempre fazendo movimentação, que estão sempre tentando acompanhar ali o que está subindo e o que está caindo, a carteira dessas pessoas sempre está pior do que a carteira de pessoas que botou o dinheiro e esqueceu. O segundo sinal ele vem de um outro estudo que foi feito nos Estados Unidos na década de 2000, que é chamado de Behavior Gap. Esse período foi muito ruim para o mercado financeiro. Começou com o estouro da bolha das .com, depois veio o ataque terrorista de 2001 e quando o mercado estava começando a se recuperar, veio
veio a crise do subprime no final da década. Ou seja, para os investidores foi um verdadeiro desastre. O S&P 500, que representa a média do mercado norte-americano, teve um retorno negativo nessa década. Em outras palavras, a bolsa caiu e sofreu forte com altos e baixos constantes. Mesmo assim, o estudo olhou quais fundos de investimento em ações tiveram os melhores desempenhos nesse período. E o grande vencedor foi um fundo gerido por Ken Hibner, que rendeu impressionantemente 18% ao ano. Para te dar uma ideia do que significa, um investimento de $100 mil teria se transformado em mais de $500 mil em um período que o S&P 500 ficou negativo. Ou seja, o fundo foi realmente muito bem. E agora eu quero que você tente adivinhar o quanto que os investidores desse fundo ganharam na média. E eu tenho certeza que você não vai acertar, porque na prática, os investidores do fundo perderam 11% ao ano em média. Então, enquanto o fundo estava entregando um retorno excepcional, fora da média, os próprios investidores que estavam colocando dinheiro nesse fundo estavam perdendo dinheiro. E aí você pode estar pensando, pô, mas no Brasil a história é diferente. Na verdade, não. A história acaba sendo muito parecida. Aqui no clube nós fizemos um estudo muito semelhante. A gente analisou diversos fundos e eu quero te mostrar dois exemplos específicos. O primeiro exemplo é um fundo do Itaú Private Multi-Ações, que a gente escolheu como referência de um fundo com investidores menos sofisticados, ou seja, pessoas que ainda investem via bancão e não migraram para uma corretora independente ou para um serviço de wealth realmente alinhado com os interesses. E o segundo é um fundo da IP, que é uma gestora de recursos que é muito respeitada no Brasil, conhecida pela competência e gestão diferenciada. Aqui a gente assume que na média os investidores desse fundo são um pouco mais sofisticados. E olha só para os números. Entre 2005 e 2023, o fundo do Itaú rendeu 9,8% ao ano e o fundo da IP teve um retorno maior de 13,4% ao ano. Até aqui tudo certo, tudo normal. Mas os investidores desse fundo tiveram um retorno bem diferente do retorno do próprio fundo. Os investidores da IP viram a carteira render na média ali 11,9% ao ano, que é um pouco abaixo do fundo, mas ainda assim com um retorno interessante. Já os investidores do Itaú tiveram um retorno médio de 0,4% ao ano. Ou seja, praticamente perderam todo o retorno que o fundo entregou nesse período. E por que que isso aconteceu? E é bem simples, na verdade, porque eles investiam nos momentos errados. Eles só aportavam no fundo quando o fundo estava subindo e muitas vezes eles tiravam o dinheiro quando o fundo passava por alguma queda. Muitos investidores cometem esse erro todos os meses com os aportes que eles fazem. E é exatamente sobre isso que eu estou falando no vídeo de hoje. E para ser bem sincero, também esse é o caso de muita gente que chega até o clube com carteiras pouquíssimo rentáveis. Na média, a gente nota que os investidores não têm tempo de estudar quando vender e quando comprar um ativo. E é justamente por isso que a gente escolhe seguir um método, que é o que eu vou te ensinar a fazer ainda nesse vídeo. Mas se você quer já entender se a tua carteira precisa de alguma adaptação, eu quero te convidar aqui para o que a gente chama de mapeamento de oportunidade, que é um momento que você se reúne gratuitamente com um planejador financeiro para descobrir como que você pode otimizar a tua carteira. É uma das principais portas de entrada para você conhecer e entender mais sobre o que a gente faz aqui e traçar um plano de ação específico para a tua realidade. Essa conversa inicial ela é totalmente gratuita e o especialista vai esclarecer dúvidas e apontar caminhos estratégicos para o teu patrimônio. Mas a gente não tem tantas vagas assim por semana, então se quiser garantir a tua sessão de mapeamento de oportunidade gratuita, aponta a câmera do teu celular para o QR Code que está na tua tela ou clica no primeiro link da descrição para agendar uma conversa sem compromisso. Bom, voltando aqui para o terceiro sinal, dessa vez a gente vai falar sobre fluxo de dinheiro. E uma das formas mais fáceis de entender o que os investidores estão fazendo é analisar para onde o dinheiro está indo. O fato é que, segundo a Ambima, os investidores estão retirando muito dinheiro de fundos de ações e de fundo multimercado. Em 2024, o saldo final foi uma captação líquida negativa de 150 bilhões de reais. E aí a pergunta que fica é, para onde que foi todo esse dinheiro? E eu não tenho como te dar uma resposta definitiva, mas tem um forte indício de que muitos investidores migraram para o Tesouro Direto. Isso porque 2024 bateu o recorde de procura de título de renda fixa. E se você olha para esse gráfico, fica claro como que o dinheiro está saindo de fundo de ações multimercados e até de alguns fundos de renda fixa, para muito possivelmente migrar para o Tesouro Direto, que tem apresentado taxas atrativas. E aí, juntando essas três evidências que eu te mostrei até aqui, deu para perceber de qual erro que eu estou falando nesse vídeo? Em resumo, o erro é bastante simples: comprar o que está no hype, ou seja, investir naquilo que está sendo vendido como o melhor investimento do momento. E eu entendo porque isso parece lógico. Quando a gente faz um aporte ou busca um novo investimento, a intenção é acertar na escolha. A gente quer achar a melhor oportunidade, a gente quer que aquele aporte renda o máximo possível. O casal
casal que eu te contei lá no início do vídeo, por exemplo, quando entraram na bolsa em 2007, eles estavam buscando o melhor investimento para eles. Eles não queriam perder dinheiro. Por isso que eles olharam para a bolsa, viram que a bolsa estava rendendo bem e pensaram, pô, é aqui que eu vou colocar. Só que o problema está em como que essas pessoas buscam esse melhor investimento. Elas se baseiam em manchete de jornal, conversa com um assessor, que muitas vezes é comissionado, análise macroeconômica sobre inflação e juros, o que está sendo falado no Jornal Nacional. E aí o resultado é que elas compram o que está caro, o que está no hype, e fogem do que realmente poderia ser um bom investimento no longo prazo. E isso não é de hoje. Olha essa manchete. Bovespa encerra 2007 com alta acumulada de 43,7%. Ou essa aqui. Bovespa encerra 2006 com valorização de 33%. Agora olha o que estava acontecendo com os fundos de ações nesses momentos. Em 2006, com a bolsa subindo forte, os investidores colocaram 9 bilhões de reais em fundos de ações. Em 2007, com a bolsa subindo ainda mais, entraram com mais 23 bilhões de reais. Agora avança alguns anos, vem a crise de 2008 e o que acontece? Os investidores tiram quase 10 bilhões da bolsa. E quando que começa a voltar? Só no final de 2009, quando a bolsa já tinha subido bastante de novo. Agora vamos para 2014. Olha as manchetes da época. Renda fixa deu banho de rentabilidade no Bovespa nos 20 anos de plano real. É possível lucrar 40% ao ano no Tesouro Direto. E o motivo disso é que a bolsa vinha 3 anos seguidos em queda. 15% em 2013, 3% em 2014 e 13% em 2015 de queda. O que os investidores fizeram foi tirar bilhões de reais da bolsa. Em 2014 foram 13 bilhões retirados, em 2015 18 bilhões, em 2016 mais 9 bilhões retirados da bolsa. E aí a bolsa volta a subir forte em 2016, 17, 18 e 19. E adivinha o que começa a aparecer nas manchetes? Bolsa bate recordes, pula de 88 mil para 116 mil e sobe 32% em 2019. Renda fixa pode ter retorno real negativo. No primeiro pregão do governo Bolsonaro, o Ibovespa atinge máxima histórica. E o comportamento do investidor segue o mesmo padrão. Em 2017 botaram 36 bilhões na bolsa, 2018 mais 28 e 2019 foi um recorde de 88 bilhões de reais investidos. Só que daí a bolsa começou a patinar nos últimos anos e adivinha o que está acontecendo agora? O dinheiro está voltando para renda fixa. Tem muito analista por aí que só fala de renda fixa. E os investidores já sacaram mais de 44 bilhões de fundos de ações em fevereiro desse ano só. Pô, Kevin, então o que eu faço para evitar cometer esse erro? Vou direto pro ponto aqui. Tudo começa com definir a alocação de ativos que é ideal para você. Ou seja, estruturar a composição perfeita da tua carteira de investimentos de longo prazo. A estratégia de alocação de ativos que nós usamos no Clube do Valor, especialmente para os nossos clientes de wealth, é comprovadamente a melhor estratégia de longo prazo. Isso porque 90% da variação do desempenho de uma carteira de investimentos é explicada pela alocação de ativos. E com uma alocação bem definida, você consegue seguir a estratégia do rebalanceamento, que nada mais é que um mecanismo automático de comprar na baixa e vender na alta, evitando justamente esse erro de entrar no hype e sair no pânico. Aí na tua tela eu estou mostrando agora alguns dos principais modelos que nós usamos para quem é nosso cliente. E existem duas formas de investir dessa maneira. Fazer tudo por conta própria, o que exige bastante tempo, estudo e disciplina para manter a estratégia no longo prazo, ou contar com a ajuda profissional, que é a melhor alternativa para quem tem um patrimônio mais significativo, trabalha muito e não tem tempo para gerir os investimentos, ou quer evitar erros que podem custar caro no longo prazo. Então se você tem 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 10 milhões ou mais, contar com um serviço profissional de wealth pode ser a melhor escolha para construir um patrimônio sólido e alcançar tranquilidade financeira. Mas o mais importante é, independente de qual caminho você escolha, se quer seguir com a gente, se quer seguir com uma outra consultoria ou se quer seguir sozinho, tenha uma estratégia clara e evite tomar decisões baseadas no que está no hype. E agora eu te pergunto, já cometeu esse erro? Ou conhece alguém que se deu mal fazendo isso? Deixa aqui nos comentários pra gente. E se depois de assistir o vídeo você percebeu que ainda não tem conhecimento suficiente para investir sozinho, para criar uma estratégia de investimentos bem definida e que precisa de ajuda para estruturar a carteira, eu quero te lembrar que a gente está pronto para te ajudar através do mapeamento de oportunidades da tua carteira. As vagas são limitadas, então se quiser garantir a tua, aperta nesse botão aqui para fazer a inscrição. E além disso, eu recomendo que você continue acompanhando o Clube do Valor aqui no YouTube. Vou deixar o link aqui de um vídeo que complementa esse conteúdo. Conhecimento nunca é demais. Então aproveita agora para aprender e melhorar a tua vida financeira. Um abraço e até mais!